E aí, gente, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos dar início ao estudo da teoria da pena. Nós teremos a aula de hoje e mais 3 encontros para tratarmos desde os aspectos teóricos quanto à teoria da aplicação da pena, até os aspectos mais práticos, que é a aplicação da pena propriamente dita. Inclusive, já te adianto que é provável até que a gente utilize nas 2 últimas aulas um outro estúdio, que é um estúdio em que eu tenho um manuseio do quadro para a gente justamente poder calcular, simular alguns cálculos de pena básicos para você compreender, para você materializar da melhor maneira possível a aplicação da pena. Perfeito? Vamos falar também sobre as medidas de segurança, afinal de contas, nós vamos falar sobre a teoria da pena de uma maneira geral, tá? Existem alguns doutrinadores, e você vai constatar isso no seu material, que são do sistema funcionalista. Então, quando nós tratamos de teoria da pena, especialmente no Brasil, nós temos uma influência relevante desses doutrinadores alemães, como, por exemplo, o Roxin, o Schunemann, e aí, ao longo das aulas, a gente vai tratando, vai falando sobre os outros, ok? Exatamente porque nós trabalhamos com um sistema trifásico de aplicação da pena, previsto no Código Penal e que é extremamente lacunoso, nós temos várias vertentes, vários vieses, várias teorias que sustentam os métodos, a forma pela qual a pena ela deve ser aplicada. Então, aqui ao longo das nossas aulas, nós vamos sempre trabalhar com aquilo que tem sido utilizado pelos tribunais superiores, especialmente pelo STJ, ok? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com conceitos teóricos iniciais e também vamos mesclar alguns conhecimentos da Lei de Execução Penal. Vocês terão depois uma aula, aliás, 2 aulas para tratar só sobre a Lei de Execução Penal, mas alguns institutos, especialmente aqui, as perspectivas principiológicas que nós vamos tratar, já será com o viés da execução da pena. Afinal de contas, quando há a materialização da pena cominada, no caso concreto, depois essa pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, ou medida de segurança, ou multa, ela será executada, ela será regida pela lei das execuções penais. Então, em um ou outro momento aqui ao longo da nossa aula, principalmente na aula introdutória de hoje, nós vamos falar sobre alguns pontos da lei de execuções penais, ok? Mas essa não é uma aula da lei de execução penal, perfeito? Bom, então quando a gente fala sobre teoria da aplicação da pena, nós temos aqui as teorias que são subdivididas em 3 vieses. As teorias absolutas, também chamadas retribucionistas, as relativas e as ecléticas ou unitárias, tá? Bom, quando a gente trabalha com as teorias absolutas, a gente tem sempre a ideia de que o agente ele deve ter a retribuição pelo mal que ele causou quando ele realizou uma conduta que se amolda no tipo penal incriminador. Por isso, essa teoria absoluta, ela é denominada de retribucionista, porque a pena ela é vista como uma retribuição pelo mal causado, perfeito? Por outro lado, nós temos as teorias relativas. Dentro das teorias absolutas, relativas, ecléticas e unitárias, nós temos vários doutrinadores, tá? Então, aqui a gente vai dar ênfase nas relativas, perfeito, mas aí no seu material você vai constatar que nós temos aí os principais pontos de cada uma dessas vertentes, perfeito? Bom, para os relativistas, né, para as teorias relativas, a pena ela é necessária para evitar práticas futuras de infrações penais. Então, a pena possui a função de evitação de práticas futuras de crimes. As teorias relativistas, elas se dividem em 2 vertentes.
Uma primeira que era até então a predominante, que é denominada de clássica, ou seja, os clássicos. Para os clássicos, a função da pena é prevenção geral negativa. Como assim, Laila? Prevenção geral negativa. Ora, a pena ela vai inibir a realização de novas condutas delituosas pelo agente. Veja que aqui não se tem a ideia de retribuição. A pena é uma retribuição pelo mal causado. Aqui nós trabalhamos com a lógica de prevenção. Ou seja, o agente que praticou a infração penal, ele, em razão da cominação da pena que ele recebeu, ele vai deixar de realizar novas condutas e, além disso, também a população em geral, ela vai tomar isso como um exemplo e ela também não vai realizar, não vai praticar crimes. Então, a função da prevenção geral seria com relação ao agente e com relação à sociedade. Por isso o nome, prevenção geral negativa. Perceba que você não precisa decorar. Prevenção geral negativa. Por que negativa? Negativa da inibição, no sentido de que o agente ele vai deixar de realizar novas condutas em razão dessa pena que lhe foi cominada. Por outro lado, nós temos a outra vertente, que é a que prepondera, que é a que prevalece, que é aqui as dos funcionalistas, tá? Nós sabemos que o sistema funcionalista, ele é um método de estudo do direito penal e nós temos dois expoentes, um deles o Klaus Roxin e o outro que é o Gunther Jacobs ou Jacobs. Então aqui nós vamos falar rapidamente sobre esses dois expoentes. Para o Roxin, ele trabalha com uma outra ideia. Na verdade, os funcionalistas trabalham com uma outra ideia, que é prevenção geral positiva. Perceba que os clássicos trabalham com a ideia de prevenção geral negativa, não pode, vai inibir. Aqui para os funcionalistas, não, prevenção geral positiva ou integradora. Por que positiva? Porque existe aqui a mistura entre a busca da conservação e o reforço da confiança na firmeza e no poder de execução do ordenamento jurídico, sempre que se tratar da necessidade de proteção dos bens jurídicos. E aqui, então, portanto, nós vamos trabalhar com a lógica da natureza subsidiária e fragmentária do direito penal. Lembra lá nas aulas iniciais que o professor em teoria do crime ministrou quando ele falou sobre o princípio da insignificância? Lembra que ele fala sobre fragmentariedade e subsidiariedade? Perceba que ele se vincula com o Roxin quando ele faz essa alusão. E aqui há um transporte desse raciocínio jurídico para a teoria da aplicação da pena. Então, nós temos uma ideia de prevenção geral positiva ou integradora, porque nós trabalhamos com a lógica de reforço na confiança da norma e no poder de execução do ordenamento jurídico quanto à efetiva proteção dos bens jurídicos. Por outro lado, o Gunther Jacobs ou Jacobs, ele trabalha com outra lógica. Ele trabalha com a prevenção geral positiva absoluta, porque ele trabalha simplesmente com a hipótese de que a pena, ela afirma a validade da norma penal violada. Ou seja, a pena, ela serve para materializar a confiança na firmeza e no poder de execução do ordenamento jurídico. Então, perceba que na vertente do Jacobs ou Jacobs, nós temos aí uma interpretação mais limitada, mais restrita, sem trabalhar de maneira generalizada com as funções do direito penal. Então, veja que aqui ele trabalha sem a mescla da busca da conservação e com a efetiva proteção a partir da subsidiariedade e fragmentaridade do direito penal. Então, é daí que ele se dissocia do Roxin com relação a essa teoria. Pois bem, não precisa decorar, né?
Jacobs, a gente trabalha com a lógica do direito penal do inimigo, é por isso que ele é muito conhecido. Ele tem uma imputação, a teoria da imputação dele é diferente da teoria da imputação do Roxin, e o Roxin ele trabalha com a função do direito penal, trabalha com lesividade, fragmentariedade e subsidiariedade. Então, tudo aquilo que você estudou em teoria do crime, você vai transpor aqui para a teoria da aplicação da pena, e você não vai precisar decorar. Perceba que é um raciocínio, é uma lógica, né? Então, esses autores alemães, eles seguem uma lógica de raciocínio desde a parte inicial. Então, aqui não poderia ser de outra forma a visão desses dois doutrinadores. Além da prevenção geral positiva, Laila, por que positiva? Porque nós temos aqui a afirmação no poder de execução do Estado. Nós temos uma materialização da confiança no ordenamento jurídico. Além disso, nós temos aqui também a ideia de prevenção especial. Como assim, Laila, prevenção especial? Ora, a pena, ela só é destinada para aqueles que praticaram as infrações penais. Então, por que eu estou dando ênfase com vocês nesses conceitos? Porque é exatamente isso que cai em prova. Então, quando eu digo para vocês a função da pena é prevenção especial, perceba que nós estamos falando dos funcionalistas. Nós estamos tratando dos funcionalistas. Quando nós dizemos prevenção negativa, nós estamos tratando dos relativistas clássicos. Então, quando os enunciados de prova cobram isso de vocês, candidatos ou candidatas, eles geralmente buscam as noções gerais com relação a essa classificação. Então, quando eu trabalho com vocês, a pena ela traz uma ideia de prevenção geral positiva ou integradora. Se eu te digo positiva, eu estou tratando dos relativistas, tá? Eu estou tratando dos relativistas pela vertente funcionalista. Lá eu já vi em prova o enunciado tratando que a pena ela exerce uma prevenção geral positiva e uma prevenção especial. E a banca considerou como verdadeiro. Realmente, porque muitas vezes os examinadores entendem que não é equívoco nós afirmarmos que a pena exerce uma função de prevenção geral positiva ou integradora e também especial, na medida em que ela é destinada somente para aqueles que praticaram as infrações penais, tá bom? Então, isso não é um equívoco, perfeito? Bem, então, diante disso, nós teríamos que para os clássicos relativistas, a pena tem uma ideia de prevenção geral negativa e para os funcionalistas, prevenção geral positiva com função integradora, no caso do Roxin, ou sem função integradora, no caso do Gunter, e, além disso, também a prevenção especial. Então, leu na sua prova prevenção especial, os caras estão querendo falar de funcionalismo para você. Tá? Prevenção especial e prevenção geral positiva é isso, ok? Nós temos depois uma terceira, que na verdade ela concilia, ela busca conciliar as duas teorias anteriores, que é a teoria eclética unitária. De acordo com essa teoria, nós temos uma conexão entre a prevenção geral e especial e também a função retributiva da pena. Então, ela tenta trabalhar com uma conciliação entre os absolutistas e os relativistas, tá? Aqui nós temos também a teoria agnóstica ou negativa da pena, tá, gente? Perceba, essa teoria agnóstica ou negativa da pena, ela é muito bem trabalhada pelo Zaffaroni e ela trabalha com a lógica de que a pena, ela é um exercício ou um fato do poder incapaz de ser dotado de qualquer tipo de justificação positiva. Então, ele refoge, né? Ele sai um pouco das tradicionais teorias da pena. Laila, isso tem muita adesão aqui no Brasil? Não, nós não temos. O que nós temos tido hoje, em termos de jurisprudência, são os relativistas na vertente funcionalista. É o que mais nós temos visto ser aplicado nos nossos tribunais superiores, ok? Bom, essas são as noções principais
sobre as teorias de aplicação da pena, ok? A gente vai estudar aqui ao longo das aulas um professor, um doutrinador brasileiro, que é o Adriano Teixeira. Ele escreve muito bem sobre a teoria da aplicação da pena. Então, vocês vão ver que ao longo das aulas e também do seu material em PDF, nós vamos mencioná-lo muito. Inclusive, esse professor, esse doutrinador, ele foi recentemente citado no tribunal alemão, né? Ele é ali, ele trabalha com a vertente do Roxin, do Luiz Greco, que é o brasileiro também, que está radicado na Alemanha, que dá aula lá na Alemanha. Então, ele é um professor que está em... o livro dele, né? Depois eu até trago na próxima aula o livrinho para vocês darem uma olhada, né, na capa dele. Ele é um professor que está, é um expoente hoje no Brasil em se tratando de teoria da aplicação da pena. Perfeito? Bom, com relação à aplicação da pena, nós temos os princípios que norteiam, né, as teorias de aplicação da pena e as aplicações da pena, das penas propriamente ditas, tá? Então, nós temos aí o princípio da humanidade, que de acordo com Zizek, é fundamento da política criminal. Olha aí o primeiro doutrinador alemão, Zizek, teoria da aplicação da pena. Este é um doutrinador extremamente renomado e reconhecido na Alemanha e também pela doutrina moderna aqui no Brasil, tá? Nós temos já muitas não, mas algumas decisões, alguns acordos prolatados pelo STJ que já mencionam esse doutrinador, ok? Temos mais o princípio da não discriminação das pessoas presas ou internadas, já aqui com um viés mais da execução da pena. Então, a gente fez um gancho aqui com a lei de execução penal. Temos o princípio da individualização da pena, que vai incidir em dois momentos. Num primeiro momento, durante a aplicação da pena, e num segundo momento, durante a execução da pena, de forma mais precisa, lá no momento da classificação dos presos. Então, eu tenho a prolação de uma sentença penal condenatória, com trânsito em julgado. Isso vai gerar uma guia de execução de pena e o preso, vamos hipoteticamente imaginar que ele esteja incluso no regime fechado, ele vai passar por uma classificação, que é justamente a individualização das características desse preso para que ele possa ser alocado com os outros presos. Então, vamos supor, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Que seja um homem com a identidade de gênero feminina. Então, perceba que na classificação, essa pessoa que se reconhece de forma social como mulher, veja que veja que ela irá iniciar o cumprimento de pena no presídio feminino, ok? Ou caso não haja vaga no presídio feminino, em uma ala, um local destinado para o cumprimento de pena de todas as pessoas que estão na mesma situação que a dela, ou seja, biologicamente se identificam com o gênero masculino, porque, por exemplo, possuem o pênis, mas que se identificam com o gênero oposto, inclusive já se reconhecem e gostam e preferem e são tratadas como mulheres. Então, o exame de classificação, ele vai cuidar disso, ele vai delimitar onde é que os detentos ou apenados vão cumprir as penas que lhes foram cominadas. Perfeito? Temos aqui também um princípio da legalidade, que vai incidir sobre os pressupostos de incriminação de comportamentos e sobre as consequências jurídicas do delito. Essa é uma perspectiva do princípio da legalidade que é trazida pelo professor Schunemann, que também é um expoente em teoria da aplicação da pena na Alemanha, tá? Então, guardem esses nomes. Primeiro nome citado hoje, aqui já no princípio, que é o Zizek, e agora também o professor Schunemann, tá? Aqui com relação à legalidade, nós temos um tema, uma palavra que é muito importante, que é a calculabilidade. Como assim, Laila? O professor Adriano Teixeira, que eu comentei com vocês, ele diz o seguinte,
que a calculabilidade, dentro da vertente do princípio da legalidade, é um método utilizado para o processamento da conduta realizada pelo agente e que é considerada criminosa pelo ordenamento jurídico. Então, veja que a subsunção do fato à norma, pelo professor Adriano Teixeira, é denominado de calculabilidade, tá? Então, muita atenção com esse termo. Laila, isso vai cair na minha primeira fase? Gente, provavelmente não. Mas em termos de segunda fase ou um exame oral, isso aí vai ser uma tendência de cobrança nas provas, ok? Bom, o que mais, Laila? Temos o princípio da intervenção mínima, cujo corolário são fragmentariedade e subsidiariedade, nem preciso falar que isso daqui é do sistema funcionalista. Temos o princípio da culpabilidade, que de acordo com Adriano Teixeira, estabelece que a quantidade de pena, ela deve guardar uma relação justa com a gravidade do delito e com a culpabilidade do autor, tá? Isso aqui, gente, é a cara de MP Goiás. Esses termos que nós estamos tratando aqui na aula de hoje. Isso aqui é muito cara de MP Goiás, MP Minas, ok? Bom, o que mais, Laila? Princípio da razoável duração do processo, ok? Aqui mais, princípio da proporcionalidade. Esse princípio aqui eu trouxe. Vamos trabalhar com o Adriano Teixeira também. Então, o que diz o princípio? A pena cominada jamais pode superar a culpabilidade do autor. Laila, essa culpabilidade é o quê? Essa culpabilidade é essa proporção, essa relação de justeza com a gravidade do delito e a conduta que foi realizada, tá? O Teixeira, ele subdivide essa proporcionalidade em duas etapas, dois momentos, duas espécies. A primeira, a proporcionalidade no âmbito da aplicação da pena de modo, olha os termos, gente, de modo utilitarista ou consequencialista. Ou seja, a pena deve ser cominada de forma severa somente para aqueles crimes cujo Estado mais deseja evitar, ok? Então, olha lá o termo. Utilitarista ou consequencialista. Deve-se cominar penas severas aos crimes que mais se deseja evitar. Temos, por outro lado, a proporcionalidade trazida no âmbito da execução da pena. Veja, a partir é um imperativo de justiça e por isso deve ser garantida mesmo que a sua inobservância cause, ainda que de forma eventual, efeitos positivos. Então, quando a gente trabalha com a proporcionalidade no âmbito da cominação da pena, o Adriano Teixeira sustenta que se deve utilizar argumentos de justiça para o fim de que a pena ou a cominação da pena ela seja um imperativo de justiça. Então, muita atenção para essa subdivisão, para essa estratificação do Adriano Teixeira, ok? E aí, dito isso, a gente encerra essa partezinha introdutória que eu sei é meio chatinha e que aí no livro digital de vocês está mais bem esmiuçada, ok? E aí agora nós vamos começar a falar das penas privativas de liberdade propriamente ditas, tá? Laila, mas pena privativa de liberdade a gente vai ver tudo? Sim, a gente vai ver tudo sobre pena privativa de liberdade primeiro. Depois, nas últimas aulas, a gente vai tratar da pena restritiva de direitos, porque, na verdade, essa pena, ela é fruto da substituição de uma pena privativa de liberdade. E depois nós vamos falar da pena de multa também, tá? Então, a partir de agora, nós vamos tratar das penas privativas de liberdade, tá? Bem, as penas privativas de liberdade, elas podem se manifestar sob a forma de reclusão, detenção ou prisão simples. Quando nós trabalhamos com reclusão, quando nós trabalhamos com a pena cominada de reclusão,
significa dizer que o regime de cumprimento de pena, ele pode ser o fechado, o semiaberto ou o aberto. Por outro lado, quando a pena cominada ela é de detenção, significa dizer que o regime de cumprimento de pena inicial a ser estabelecido é ou o semiaberto ou o aberto. Detalhe, independente da quantidade de pena que foi cominada, tá? Então, vamos supor que houve um concurso material de vários crimes de detenção. Vamos pegar aí vários crimes punidos com pena de detenção. Perceba que, nesse caso, se houver ali pelo acúmulo material uma extrapolação, vamos supor, para 9 anos de pena de detenção, perceba que o regime de cumprimento de pena ainda será ou o semiaberto ou o aberto, tá? Laila, mas nunca um crime punido com pena de detenção vai poder, a pessoa, né, o agente, ele vai cumprir pena no regime fechado? Nunca não. Existe uma hipótese que ocorre no caso de regressão de regime, em razão da prática, por exemplo, de uma falta disciplinar. Mas isso a gente vai falar mais pra frente, não se preocupe por agora, tá? E aí nós temos a prisão simples, que é uma prisão especial, que não entra aqui no nosso enfoque, que é a pena privativa de liberdade. Perfeito? Né? Vamos dar uma ênfase aqui maior à reclusão e detenção. Você vai perceber ao longo das aulas que os exemplos a gente vai trabalhar muito com pena de reclusão, tá? Justamente porque a pena cominada ela é maior e porque nós temos um regime a mais, que é o regime fechado. Nós temos aqui no artigo 33, né, as diretrizes quanto à aplicação da pena privativa de liberdade. Então, olha lá. Lá no parágrafo 2º, as penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvados as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso, como no caso de um crime cuja pena cominada é detenção, mas houve a regressão de regime, esse apenado vai para o fechado, tá? Mas isso é algo excepcional. Então, olha lá. Bem, o condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. B, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 e não exceda a 8, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. C, o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime fechado. Atenção, aqui é pena privativa de liberdade. Cuidado, nós estamos trabalhando aqui com reclusão. Se você faz uma leitura desatenta, você pode se confundir, porque olha o que o parágrafo 2º diz. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, tá? E aqui ele já trouxe os patamares do fechado, semiaberto e aberto. Então, você poderia ser induzido a erro. Ah, eu tenho um concurso material de crimes punidos com detenção. A pena deu 10 anos, então o regime é fechado. Não. Pena cominada de detenção, regime ou semiaberto ou aberto. Cuidado com esse detalhe. Uma leitura desatenta pode te induzir a achar que é possível a fixação inicial de regime fechado em crime punido com detenção. Isso não é permitido pelo ordenamento jurídico, tá? Então, façam essa leitura com ressalva disso que nós estamos conversando aqui. E aí nós vamos, a partir de agora, falar sobre as principais regras do regime fechado, semiaberto e aberto. Então, vou fazer um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho.